Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar conversando com vocês aqui pela rede social, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, né, e pelo Story. Desejar a todos um ótimo domingo, um ótimo começo de semana. Eu gostaria de deixar para vocês, nessa noite, um versículo da Bíblia para vocês meditarem, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 1, e versículo 33, que passa a dizer: Mas quem me escuta residirá em segurança e ficará tranquilo sem temer nenhuma calamidade. Um dos grandes problemas do ser humano, desde o Éden, desde os nossos mais antigos ancestrais, quando se originou o pecado e os malefícios resultantes do pecado, como o envelhecimento, as guerras, os conflitos e o maior de todos, que é a morte, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, segundo a tradução João Ferreira de Almeida. Pois bem, o grande problema do ser humano, né, é exatamente ouvir mais de uma voz. A Bíblia diz que, antes de Adão e Eva pecarem, diz que eles gozavam de uma relação muito íntima com o Criador. Todos os dias, Jeová Deus se apresentava a eles para conversar com eles. Então havia uma relação, havia uma harmonia intensa entre o ser humano e o Criador. E Adão e Eva, até então, só ouvia a voz de Deus. E aqui está o tema dessa reflexão, baseado nesse versículo da Bíblia. O tema é: a melhor decisão de todas, ouvir a voz de Deus. O grande problema deles é que eles falharam nesse quesito. Eles passaram a ouvir outra voz. Satanás, o diabo, reencarnado em uma serpente, ali provocou, tentou, e eles caíram no engano e na sedução do diabo. E aí eles se rebelaram contra Deus, contra o seu amoroso Criador Jeová. E por isso o mundo está do jeito que está, devido ao pecado, devido à maldade humana, e porque as pessoas não ouvem a única voz que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que é a voz de Deus. E como é que Deus fala conosco? Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Através desse livro, através da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Diz Abraham Lincoln, um presidente americano, ele diz que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus deu aos homens. Pois na Bíblia nós encontramos conselhos práticos para todas as diretrizes de nossa vida. A Bíblia nos dá conselhos práticos para como ter uma família feliz, como criar filhos de uma maneira sábia, algo realmente desafiador no mundo de hoje, criar filhos. A Bíblia nos ensina como também a sentir satisfação no trabalho secular. Tem gente que já vai para o trabalho deprimido, se queixando, é um queixume, é uma murmuração. A gente não encontra satisfação. Mas a Bíblia nos ensina até termos satisfações no trabalho secular. A Bíblia nos ensina também a ser um cidadão melhor, a termos relacionamentos agradáveis. Enfim, a Bíblia, né, nos ensina todos os conselhos práticos para uma vida significativa e melhor. Portanto, a Bíblia é o manual de Deus, o manual que Jeová se utiliza para transmitir os seus conselhos aos humanos. Então, ouvimos a voz de Jeová quando lemos a Bíblia, quando nos aplicamos à leitura da palavra de Deus, a Bíblia. E aí, o ser humano, ele resolveu ouvir mais de uma voz. E esse tem sido o grande problema da humanidade, que se principiou no Éden. Nós não ouvimos só uma voz. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, né, você implanta os bons valores nos seus filhos. Mas o que acontece hoje é que os filhos não ouvem só os pais. Eles ouvem mais de uma voz. Ele ouve o professor, ele ouve o colega, ouve muitas vezes o traficante. E aí ele vai optar, decidir a que voz ele vai obedecer. A que voz você está obedecendo? Porque existem muitas vozes. Algumas delas nos levam à destruição, à ruína, à perdição. Mas a melhor decisão de todas é ouvir a única voz que nos dá alegria e paz, que é a voz do Criador. Por que ouvir a Jeová é a melhor de todas as decisões?
Primeiro, porque Jeová é o nosso Criador. Lá no livro do Apocalipse diz que Jeová criou todas as coisas. E todas as coisas vieram a existir pela sua vontade. Então, como Criador, Jeová sabe o que é melhor para nós. Por isso, ouvir a sua voz é a mais sábia de todas as decisões, porque Jeová sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele nos conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, no capítulo 48, 17 e 18, diz que Jeová nos ensina a tirar proveito, nos ensina o que é útil. Ou seja, os conselhos de Deus são para o nosso melhor. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Eu sempre comparo isso, por exemplo, você vai a uma loja de eletrodoméstico e compra uma televisão, um exemplo. E essa televisão de repente dá um defeito. Qual dessas duas pessoas você acha que você deve recorrer porque são mais confiáveis? Um eletrônico profissional, gabaritado, ou o fabricante da TV? Óbvio, por mais que um eletrônico seja gabaritado, ele não tem conhecimento daquela televisão como o criador, o fabricante dela. Então, quem é que nos entende melhor do que Jeová? Ninguém. Ele nos conhece. Ele foi o nosso criador, ele é o nosso criador. Então, mais sábio, a mais sábia de todas as decisões é recorrer a ele, porque somente ele nos entende. Ninguém nos entende melhor do que Jeová e ninguém sabe o que é melhor para nós do que Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Então, ouvir a voz de Jeová é a melhor de todas as decisões. Se você decidir, é claro que Jeová não lhe obriga a ouvir, como Jeová deu o livre-arbítrio a Adão e Eva. Jeová te deu a liberdade de escolha. Você pode escolher servir a Ele, ouvir a Ele, ou virar as costas para Ele. A decisão é sua. Você tem livre-arbítrio. Agora, só digo uma coisa. Você só não tem livre-arbítrio para escolher as consequências. Se você ouvir a voz de Jeová, você já terá paz já neste mundo, mesmo vivendo num mundo atribulado, num mundo de dificuldade, você terá paz interior e segurança. Pois a Bíblia diz que, em Provérbios 18:10, diz que o nome de Jeová é uma torre forte, e o justo se refugia nela e recebe proteção. Então, mesmo nesse mundo, nós somos protegidos, quando nós aplicamos e ouvimos a voz de Jeová contidas na sua palavra, a Bíblia. Então, que você decida seguir a Jeová, porque o seu futuro depende disso, certo? Se você ouvir a voz de Jeová, você terá um futuro feliz. Porque Jeová promete um novo mundo cheio de paz, de alegria, de segurança, né, onde haverá igualdade plena quando for estabelecido, quando vier o seu reino. Um reino que jamais será destruído. Ali se cumprirá o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, que não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem nada que nos cause sofrimento, nem a morte não existirá mais. Ou seja, Jeová eliminará para sempre todo sofrimento. O que você tem que fazer hoje para usufruir dessas bênçãos futuras? Simples. Ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Exercer fé no sacrifício de resgate de Jesus, no madeiro, na estaca de tortura, quando deu a sua vida em nosso resgate. Você, ouvindo a voz de Jeová e obedecendo a Jesus, o seu Filho, o nosso resgatador e salvador, você terá um futuro maravilhoso no novo mundo que Jeová promete. Guarde essa reflexão, medite nessa semana, porque Jeová, Ele tem o melhor para você. Para isso, basta que você tome a melhor decisão de todas, que é ouvir a sua voz.